A minha impressão sobre Londres é que Londres é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que é muito bacana essa coisa da rainha, de você ter isso ainda, né, nos dias de hoje. Tem tanto a parte histórica da cidade, aquela parte arqueológica, aquela parte arquitetônica mesmo, que é maravilhosa. As construções é muito diferente de tudo que eu já havia visto aqui na Itália. As cores, aqui na Itália é tudo mais branquinho, tudo mais no mármore, mais clarinho. Lá é tudo mais no marronzinho, as construções é mais pontiagudas. Então, quem sabe de arquitetura deve saber bem o que eu tô dizendo, né? Saber os nomes, eu não entendo muita coisa, mas já dá pra ver, assim, logo de cara que é muito diferente um lugar do outro. O trânsito lá é caótico, as pessoas vivem lá para trabalhar. Tem muito brasileiros, muito italianos. Aonde a gente ia, a gente encontrava italianos lá. O metrô é muito difícil. Eu tive muita dificuldade no metrô lá. É claro que no segundo dia a gente já estava um pouquinho mais ambientado, mas mesmo assim não é simples como aqui na Itália e como em Paris. Paris eu achei o metrô muito organizado e muito fácil, muito fácil. Aqui na Itália o metrô é fácil, é simples, porém não são todos os pontos turísticos que tem metrô de fácil acesso. Então eu achei essa uma dificuldade. Em Londres não, em Londres todo lugar tem metrô, a cada esquina tem um metrô, então dá pra se virar muito bem. Eu só achei meio complicadinho assim, até você se localizar e entender como funciona. Então isso eu achei mais difícil. Que mais de Londres? Os preços eu não achei nada de muito exorbitante. É claro que a libra é bem mais cara, então, mas a libra comparada ao euro agora não tá muita diferença. Por exemplo, um euro tá 88 cents da libra, então não tá muita diferença. Uma libra tá 4,40, se eu não me engano, e o euro a gente pagou cerca de R$4, 4,05, então não era tanta diferença assim, não era exorbitante. Nós tivemos pouco tempo em Londres, a gente foi em alguns lugares, mas tipo assim, lá com 20 libras, com 15 libras, você faz uma refeição tranquila, entendeu? Então não é nada de muito exagerado. Depende dos lugares que vocês vão, claro. A gente, como tava com os amigos lá, a gente foi em um restaurante francês lá, num dos melhores da cidade, e a gente pagou muito barato, pagamos muito pouco, mas porque eles são amigos do pessoal que tem o restaurante, então eles não cobraram nada, só o vinho que a gente tomou lá ficava a conta que a gente pagou. Mas assim, não dá pra tirar de base. Talvez ir num restaurante desses iriam gastar umas 100 libras, umas 80 libras. A gente gastou bem pouco, todos nós, porque eles eram conhecidos, né? Depois nós fomos numa churrascaria brasileira lá. A carne, a picanha lá é muito diferente porque os bois são criados em confinamento, né? Então não tem muita gordura como no Brasil e ela não é tão saborosa como a carne no Brasil, digamos assim. Ela é diferente, é uma carne diferente. Mas essa churrascaria custa 10 libras. Então, assim, comparado a um McDonald's, por exemplo, que você paga lá em torno de 7, 8 libras, e numa churrascaria brasileira por 10 libras é barato, né? Então, assim, nós gastamos, nós 4 na churrascaria, 60 libras, né? 60 libras em 4 pessoas na churrascaria. Então não é nada exagerado. Eu nem vou falar pra vocês o preço de souvenirs, essas coisas, porque eu acabei não vendo nada muito sobre isso. A gente não fez muito passeio turístico, assim, nesses locais que vão muito turistas, porque como a gente tava com pessoas que moram lá, a gente acabou fazendo, assim, vimos, claro, os pontos turísticos de lá, mas de uma forma diferente, né? A gente tava com eles, então nós fomos até em locais lá que não são frequentados por turistas, então foi bem bacana a experiência e nós vimos Londres de uma outra ótica, com outro olhar. Eu fiquei encantada, meu sonho era conhecer Londres, claro, sempre foi, então fiquei encantada com a cidade, com a estrutura deles e com uma coisa que me deixou assim muito encantada mais ainda é que as pessoas lá, todo mundo vive mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, eu sou enfermeira, se eu trabalhar como enfermeira e um amigo meu trabalha como um garçom, um outro colega meu trabalha como médico, a gente ganha mais ou menos a mesma coisa. Não tem essa diferença de classe social lá. Então você vê que todo mundo é igual. Então todo mundo anda de metrô,
porque o carro lá é impossível de ter, não pelo custo, mas pela facilidade, pela dificuldade, na verdade, de ter um carro e a facilidade de andar de metrô. Então todo mundo vive mais ou menos a mesma vida, né? O que é muito caro lá é a moradia. Eles costumam pagar em torno de 750 libras, 1000 libras para morar. Tem um colega nosso que ele paga 700 e poucas libras em um apartamento e ele mora em um quarto. Uns outros amigos nossos, em torno de 1000 libras, um apartamento. Não é muito grande, porque lá as construções não são grandíssimas, nada disso, mas é em torno de 1000 libras para morar. Só que o que eles estavam me falando é que lá se ganha em torno de 2000 libras por mês, se você vai para trabalhar mesmo. Ninguém ganha menos do que isso lá. O mínimo eles pagam por hora, então o mínimo que eles pagam por hora, por exemplo, se você for trabalhar num restaurante, é 8 libras, assim, aquele que paga menos. E aí depende de cada um. Se você for e quiser trabalhar tipo 4 horas por dia, é claro que você não vai ter um salário, sabe lá que coisa, né? Mas se você vai para trabalhar tipo suas 10, 11, 12 horas por dia, você ganha muito bem. Então, tirando 1000 libras aí para você pagar a sua moradia e mais alguns custos básicos, vamos colocar mais umas 500 libras para alimentação, ganhando 2000, 3000 libras dá para viver bem. Principalmente se for de casal, ganha tipo umas 4000 libras um casal, dá para se viver bem lá em Londres. E não tem muito essa diferença de classe social, eu achei isso muito bacana. O pessoal tava falando também da saúde lá, que se você precisar, é incrível, você vai e eles fazem todos os exames e é muito rápido. Então, se você tem alguma coisa que você precisa de atendimento rápido, eles arrumam uma consulta para você no mesmo dia, né? Agora, se é uma coisa que é, por exemplo, uma consulta anual que você faz, assim, aqueles exames anuais, aí sim, você espera aí uma semana, né? Igualzinho aqui no Brasil, né, gente? Você precisa de uma consulta rápida, você espera 2 meses. Então, é outra realidade. Realmente dá vontade de chorar quando você vai para esses lugares e fala, meu Deus, a gente tá anos-luz atrás e eu acho que o Brasil nunca vai chegar a ser nesse modelo, nunca vai chegar a ser dessa forma, e isso me entristece bastante porque nós temos tudo no Brasil. Então a gente tem clima, a gente tem pessoas que são alegres, que são felizes, a gente tem tudo e não tem nada, né? Então isso é uma coisa que é um paradoxo muito grande. Quando a gente vai para outras nações e vê isso, é muito diferente. Que mais? Como o trânsito é caótico lá em Londres, é muito diferente daqui da Itália, que você coloca o pé na rua, seja carro, seja ônibus, qualquer pessoa vai parar para você atravessar, né? Então eu estava acostumada com isso aqui, lá no Brasil não é bem assim, e lá em Londres então, pelo amor de Deus, lá em Londres vocês atravessem na faixa e esperem o sinal fechar. Tá? Porque não tem como atravessar no meio da rua sem ser na faixa, sem ser com o sinal aberto para pedestre, tá? Isso é impossível lá, impossível. Não dá para atravessar. Realmente, o trânsito lá é assim, é maluco, eles passam por cima de você, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E cuidado com as bicicletas também, tá? Eles andam muito de bicicleta lá e também tem isso. Você tem que prestar atenção porque passa por cima. Alguns locais lá, quando vocês forem atravessar a rua, tem um poste com uma bolinha amarela em cima que fica acesa. Essa luz amarela acesa, ali vocês podem ficar tranquilos que é preferência para o pedestre, tá? Então ali dá para atravessar e os carros têm que parar, eles são obrigados a pararem. Mas fora isso, nos outros lugares, tomar muito cuidado, muita atenção, porque eles não param, eles andam muito rápido e assim, ninguém tá nem aí não. Você tem que atravessar no seu lugarzinho e tomar cuidado, porque senão você tá ferrado. Ah, gente, essa igualdade que eu tava falando pra vocês, social, que tem lá em Londres, não é uma coisa imposta pelo governo, viu? Eles não vivem esse socialismo, assim, estampado pelo governo, não. É uma coisa, assim, que nós vimos, porque tem muito essa diversidade no Brasil, né? A gente vê pessoas que passam fome e pessoas que são milionárias. Lá também tem isso. Nós fomos em bairros lá, a gente foi em locais lá que tem pessoas assim que são trilionários, não são milionários. Então tem isso, mas a grande maioria das pessoas lá tem essa classe social igualitária, todo mundo.
entendeu? Independente do serviço que você faça. Se você tem uma profissão ou não, você vai ganhar mais ou menos que a mesma coisa, equiparado, tá? E vive-se bem com o que as pessoas ganham lá, tá? Então, isso que eu vi de diferente, mas não é nada imposto pelo governo, diferente desses outros países socialistas, né? As coisas lá são de fácil acesso, claro, né? Marcas, por exemplo, eu acho que só no Brasil mesmo que a gente paga essas taxas absurdas, que não tem como a gente ter nada de marca se você tem uma classe média para baixa como a minha, uma classe média, pessoas normais, é muito difícil da gente ter essas coisas no Brasil. E lá realmente é muito fácil, né? Então, você vai numa farmácia, por exemplo, as maquiagens é muito barato, remédio é muito barato, tudo. Eu vi, por exemplo, ter 3 pacotes de vitamina C de Cebion lá por 3 libras. Então, assim, no Brasil, um Cebion é quanto? Deve estar uns 30 reais, mais ou menos. Então, tem bastante diferença mesmo. A respeito das marcas, lá, todo brasileiro, quando vai pra fora do Brasil, pira, né? Eu piro quando eu olho as vitrines, tipo, de grandes marcas e vejo que os preços, a gente nunca vai conseguir ter isso no Brasil de jeito nenhum. Mas lá em Londres, eles não estão nem se lixando pra isso, gente. Porque tudo lá é bom, né? Então tem essa grande diferença. Tudo que você vai comprar, você não precisa de se preocupar com marca, a menos que você chegado nessas coisas, né? Mas lá, a grande diferença é que tudo que você vai comprar é bom, né? É de qualidade. Então, você não precisa se ligar em marca. Essa é marca ou essa não é. Tudo lá é marca, tudo lá é bom, tudo lá é de qualidade, todos os tecidos são ótimos, todas as costuras são ótimas. Então, assim, até aquela mais inferior que vende, assim, em qualquer lugar, é bom. Tá? E o que chega no Brasil pra gente são coisas assim que você tem que às vezes ir atrás de uma marquinha ou outra, não pela marca, não por não, ela gosta de marca, ela gosta, não, é a qualidade, tá? Eu sou uma pessoa que eu uso assim, aquilo que eu olhar, que eu achar que ficou bom e que eu gostei da qualidade, eu compro. Eu não tô preocupada se é de marca ou não, mas infelizmente às vezes você tem que procurar algumas coisas que são melhores a qualidade de marca, porque a gente quase não acha coisa boa em qualquer lugar no Brasil, né? O que chega pra gente é isso, e eu não falo só de roupa, tá? Eu falo de qualquer coisa. Lá, por exemplo, se você vai num supermercado, lá o guardanapo a qualidade é excelente. O papel higiênico, a qualidade é excelente. O papel higiênico é biodegradável fora do Brasil. Então você joga ele no vaso e não tem problema nenhum. A qualidade é excelente. E aqui no Brasil não tem nada disso, né? Então é isso que a gente vê de muita diferença, esse paradoxo com outros países, principalmente na Europa. Eu sou a Cristiane Lima M.S. Se você gostou dos vídeos, se essas dicas foram importantes para vocês, se serviu para vocês, não esqueçam de compartilhar, deixa um like aí para mim e compartilhem com seus amigos e até mais.